se falar de autores russos, normalmente você pensa em Tolstói, Dostoiévski e até Gogol, né? E se eu te falar que existe um autor russo que basicamente foi responsável por nós conhecermos a literatura russa aqui no Ocidente? Ou melhor, que ele é o autor certo não só para você começar a ler literatura russa, mas também para gostar de literatura russa. Nesse vídeo vamos conhecer Ivan Turgenev e por que você deve começar a ler literatura russa por ele e não pelos outros. Ivan Sergeyevich Turgenev foi um contista, um romancista, um tradutor russo e que nasceu numa família muito rica, tão rica que ele nunca precisou trabalhar na vida. Turgenev foi criado por uma mãe extremamente autoritária e um pai relativamente ausente. Essas características estavam pulverizadas em alguns dos seus romances e um deles é O Primeiro Amor, o qual tinha uma mãe mais ou menos severa, né? Não era tão como a mãe dele, mas o pai parecia muito com o pai de Turgenev. Era um pai relativamente ausente e que se importava com outras coisas para além dos filhos, ou muito menos com os filhos, na verdade. Ele se formou em filosofia na Universidade de Petersburgo e logo depois foi para a Alemanha para continuar os seus estudos. Foi lá na Alemanha que ele, é claro, conheceu o amor da sua vida, mas também começou a participar de círculos literários diferentes, dos quais ele já participava na Rússia. Só para te contextualizar do que estava acontecendo no mundo quando ele foi para a Alemanha, a gente tem aí 1841, que foi a data que ele foi para a Alemanha, e no mundo estava acontecendo o quê? Primeiro, inventaram um telégrafo, capacidade de enviar mensagens a longa distância, né? Mas também estava acontecendo a primeira Revolução Industrial, em que a gente estava vendo a transição, ou pelo menos uma nova forma de trabalhar, ao invés de ter 100% do artesão ou daquele trabalho hipermanual, até porque as máquinas estavam começando a surgir. Só que na Rússia a parada era diferente. Primeiro porque 80% da população russa vivia no campo e dependia do campo para sobreviver, mas esse regime de dependência era um regime de servidão. Então existia um regime de servidão na Rússia, como funcionava lá na Idade Média, que a gente tinha os senhores feudais e os servos, os quais os servos serviam os senhores feudais, mas não ganhavam nada em troca, a não ser um lugar para morar e um pouquinho de comida para comer. Então eles não tinham a propriedade, eles não tinham nenhum tipo de direito, e era assim que as coisas funcionavam na Rússia. E além disso tudo, havia um conflito social, político, que era a diferença entre os ocidentalistas e os eslavófilos. Os ocidentalistas eram as pessoas que se inspiravam nos desenvolvimentos ou na capacidade desenvolvimentista da Europa. Então queria que os russos olhassem para a Europa e colocassem nos moldes russos para se desenvolver, para, enfim, trazer a Rússia em maior relevância. Então havia uma defesa de reformas liberais e reformas socialistas também, a fim de fazer com que a Rússia avançasse. Por outro lado, tinha os eslavófilos que falavam, não, a gente não quer se inspirar em nada da Europa, a gente tem um sistema de tradições rurais aqui e a gente quer fazer algo original. Então tinham essas duas vertentes brigando, é lógico, porque tudo é narrativa e as narrativas querem ganhar para se perpetuar. Então essas narrativas estavam brigando nessa época também. Eu disse no início do vídeo que ele foi o responsável, pelo menos grande parte da responsabilidade está nos ombros dele, da gente conhecer os autores russos aqui no Ocidente. Isso acontece porque quando ele se formou em filosofia, ele foi para a Alemanha e ele gostou tanto da Europa que ele passou a viver metade do seu ano lá na Europa e depois metade do seu ano na Rússia. E aí ele conheceu Flaubert, ele conheceu Émile Zola e conheceu os círculos literários franceses e outros também. Então isso fez com que ele fosse mais conhecido, ele fosse mais lido, e os críticos franceses começaram então a ler literatura russa e começaram a perceber as diferenças que há entre a literatura francesa e a literatura russa, principalmente no que diz respeito à psicologia do personagem, ao tanto de reflexões filosóficas e psicológicas que a gente tem dentro de um livro russo. Ou seja, foi a partir sim de Turgenev, mas não só por ele, que essa literatura russa começou a adentrar no Ocidente. E aí depois disso a gente sabe que o resto da história, a gente está até hoje lendo autores e amando autores russos também. Agora, quando a gente fala de primeira aparição de relevância do Turgenev, eu colocaria o Memórias de um Caçador. Há algumas pessoas que colocam Prassana, acho que é Prassana o nome do livro dele de poemas, mas eu digo que esse livro era um livro de poemas legal e tudo mais, bonito, mas era algo mais voltado para a amada dele, que ele já tinha conhecido e tudo mais. Quando a gente fala de Memórias de um Caçador, a gente está falando de uma narração, de um conto que está falando diretamente com questões da Rússia.
Até porque o nosso protagonista, ele é um aristocrata que vai se dar conta de como vivem os servos. E é basicamente o que está acontecendo ali na Rússia naquele momento. Então por isso que eu digo que é o livro de primeira aparição do Turgenev e é também um livro que ganhou relevância naquele momento. A gente está vendo um regime de servidão e um livro que fala sobre essa reflexão desse regime de servidão. Algo importante é que o czar Alexandre II leu esse livro e a partir dele suscitou algumas reflexões aí na cabeça dele e 9 anos depois, não estou dizendo que foi por causa disso, tá gente? Mas 9 anos depois, esse regime de servidão foi finalizado, ele foi extirpado, ele foi extinto, né, da Rússia. Então, esse livro foi importante sim para essa reflexão, mas também não estou dizendo que foi ele o único fator, beleza? E por que então começar com Turgenev, não Dostoiévski, não Tolstói, não Gogol, Ana? Cara, não é que eu estou dizendo que aqui eu estou escrevendo em pedra e é isso e pronto. No entanto, quando a gente fala de Dostoiévski, de Tolstói, a gente tem uma complexidade maior. E por que eu estou falando de complexidade? Imagine que você nunca teve contato com a literatura russa e queira começar. No geral, a gente vai por obras mais simples até chegar nas mais complexas. Você pode ir sim para as mais complexas. Mas eu fiz o caminho que eu tô te falando aqui nesse vídeo e funcionou muito para mim. Então, quando eu fui para Tolstói, quando eu fui para Dostoiévski, eu já estava habituada com o que eu iria encontrar na literatura russa, que são descrições psicológicas, reflexões filosóficas, são textos com, pelo menos Dostoiévski e Tolstói, são textos com mais complexidade em termos de assunto e até mesmo na hora de eu entender o que ele estava falando e ir pesquisar, eu já ia certinho, eu não ficava com tantas dúvidas, com tanto desespero de não entender uma obra. Então, quando a gente fala de Dostoiévski, aqui principalmente ele, a gente tem em Crime e Castigo, por um exemplo, a gente tem muitas reflexões psicológicas, a gente entra profundamente na mente do Raskolnikov, e isso pode se tornar chato, enfadonho e até mesmo difícil para você. Quando a gente fala de Tolstói, é até relativamente mais simples, como por exemplo Ana Karenina, que nós temos frases mais diretas, nós temos uma história mais direta também, não é? Só que em Tolstói a gente também tem este elemento de reflexão. Não é à toa que Liliev, que é um dos personagens de Ana Karenina, vai refletir muito sobre a terra, vai refletir muito sobre a propriedade, e são reflexões grandes, né? São reflexões que pegam aí, sei lá, metade de um capítulo. E aí você pega isso e fala, putz, beleza, velho, não tô entendendo nada. Por que ele tá falando sobre terra? Por que ele fala tanto sobre propriedade de terra? E aí, quando você revisita a Rússia, você revisita o que Tolstói, o que Dostoiévski vivia e discutia, você entende que ele tá colocando naquele personagem algumas reflexões que estavam ali no momento. E é claro que isso acontece com todo o livro, mas principalmente na literatura russa. A gente fala então de Turgenev, aí que eu tô falando que não é porque ele seja mais fácil, mais simples, de ser uma literatura pobre, uma literatura ruim ou uma literatura rasa. Não, não é isso. Pelo contrário, o Turgenev tem a vantagem, eu chamo de vantagem para começar a ler literatura russa, que ele escreve de uma forma mais simples, ainda que sejam assuntos também relevantes para a Rússia e para aquele momento. Só que como ele tem uma visão, não sei se essa questão da visão ocidentalista, mas pode ser, por ele ter uma visão ocidentalista, por ele ter contato com outros autores, como por exemplo Flaubert e o Émile Zola, ele escreve de uma forma que pra gente é mais palatável. Então quando eu leio O Primeiro Amor, quando eu leio Memórias de um Caçador, eu tenho uma identificação mais rápida, a priori, sabe? Enquanto que Dostoiévski eu tenho que ir ali aos pouquinhos, mas também quando você gosta já era e acabou. Então por isso que quando eu falo de pais e filhos, eu tô falando aí de um conflito geracional, de um conflito entre tradição e também modernidade, tô falando de coisas que estavam ali na Rússia e que estavam ali no mundo também. A mesma coisa com Primeiro Amor. Primeiro Amor pode ser mais simples que Pais e Filhos, mas ainda fala de algo que todo mundo viveu, que é a frustração ou o êxtase do primeiro amor. Então todo mundo já passou por isso e por isso que esse livro também toca a gente em diversas partes da nossa vida. Ou seja, Turgenev é uma senhora porta de entrada para a literatura russa e é por esses motivos que eu já falei aqui que eu indico que comece por ele e não por Dostoiévski ou Tolstói. E eu falei começar, porque ler literatura russa é certamente ler Tolstói, Dostoiévski e Zamiatin. Inclusive, falando de Zamiatin,
é um dos livros que a gente vai ler no clube de leitura Leituras em Série. Leituras em Série é o meu clube de leitura em que a gente lê por temporada e essa primeira temporada é Mundos em Colapso. A gente vai falar sobre distopias do mundo inteiro. Então a gente vai ler Admirável Mundo Novo, a gente vai ler Fahrenheit 451, vamos ler O Conto da Aia e é claro que vamos ler Nós, do Zamiat, que foi um dos livros que inspirou o George Orwell a escrever as suas distopias. Então é quase que um livro precursor desse tema e desse autor tão famoso também. Então se você quiser conhecer as distopias e também um autor russo que escreve distopias, clica aqui no primeiro link da descrição e vale lembrar que quando você assina, você ganha materiais extras, aulas ao vivo, aulas gravadas, acesso a um cronograma feito para você conseguir ler o livro com tranquilidade e, é claro, um grupo exclusivo para você discutir todas as suas dúvidas e também sobre os livros que a gente está lendo, beleza? Clica aqui no primeiro link da descrição e conheça o Clube Leituras em Série. Eu falei de outras obras dele, mas Pais e Filhos foi uma obra relativamente importante para o Turgenev e importante para a Rússia também porque gerou um burburinho muito grande lá. Primeiro porque, mesmo ele estando na Alemanha a metade do ano, ele conseguiu fazer um retrato vívido do conflito de gerações da Rússia e isso mexeu com o coração e o ego de diversas pessoas e também teve a questão de abordar um personagem principal como niilista e isso gerou também um certo incômodo, tanto incômodo que ele não voltou mais para a Rússia, ele foi para a Alemanha e ficou lá até a sua morte. Eu falei do Dostoiévski, do Tolstói e também do Turgenev, os três eram tretados, principalmente Dostoiévski e Tolstói tretado com Turgenev, lógico, por divergências políticas. Turgenev tinha um quê, vamos dizer assim, mais liberal, mais ocidentalista do que o Dostoiévski e o Tolstói. Então o Turgenev ele tinha ideias progressistas, inclusive ele era bem amigo do Flaubert e os dois tinham não sei, um mantra, mas alguma coisa que dizia que ele não queria estar em extremos nenhum. Por outro lado, a gente tem Dostoiévski altamente religioso que acreditava no poder espiritual e moral da Rússia. Já com Tolstói, a diferença era muito mais em relação à visão de mundo. Tolstói tinha uma visão de mundo moralista e tudo mais, enquanto que Turgenev tinha uma visão mais pragmática e mais liberal. Dizem aí que o Turgenev foi desafiado para um duelo pelo Tolstói por causa de uma opinião da educação da filha e tal, mas não chegaram na vias de fato não, e depois os dois se pediram desculpas, tá? Então, tudo certo na Rússia. Mas enfim, eu recomendo fortemente que você conheça e leia Turgenev para você ver o quão esse autor ele é relevante e ele é muito gostoso de ler. Eu li e me apaixonei por O Primeiro Amor, amei também ler Pais e Filhos, eu acho que reverberou diversas coisas em mim. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de conferir esse videozinho em que eu falo que de fato curou minha procrastinação e que me fez, é lógico, ler muito mais livros e inclusive autores russos. E eu te vejo no próximo vídeo.